irmãos, nós vamos falar sobre a dependência de Deus na caminhada da igreja. Capítulo 8, verso 1 a 8. Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão, um diácono da igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos curados. Vamos ler juntos o verso 8? E houve grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 1, verso 8, apenas relembrando a memória dos irmãos, há uma promessa após a ascensão, ou no ato da ascensão de Cristo. E Atos capítulo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pelos teus servos que têm servido na tua casa, na obra do Senhor. Nós te louvamos por aqueles servos que já partiram e se encontram com o Senhor. Nós te louvamos pelos servos que hoje, já no auge da sua idade, trazem à memória o quão bom é servir o Senhor. Nós te louvamos pelos servos que hoje servem aqui, na obra do Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque em 94 anos, a palavra do Senhor sempre foi pregada. Nós te louvamos porque em 94 anos, as portas do inferno não prevaleceram contra esta igreja. Nós te louvamos, ó Pai, porque em 94 anos, o sustento desta igreja veio pela palavra do Senhor. E, ó Deus, pedimos que mais uma noite, como muitas noites em que nos reunimos aqui, ou em outros lugares, que o Senhor fale conosco e ilumine a nossa mente. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, como igreja, nós somos dependentes de tudo, de Deus. Muitas vezes nós temos um conceito de que dependemos dos homens, dependemos das atividades da igreja para que ela se mantenha, dependemos de um ou de outro e achamos que ele vai sustentar a obra do Senhor. Mas na verdade quem sustenta a igreja é o Senhor, e por isso podemos afirmar que dependemos de Deus. Seja na instituição, como igreja presbiteriana de Jaboticabal, seja na nossa vida individual, como membros desta igreja, nós dependemos exclusivamente de Deus. E o que nós temos aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 8, mas propriamente todo o livro de Atos, é uma igreja que depende de Deus. É uma igreja que caminha e o Senhor acrescenta dia a dia, porque a força dela vem do Senhor. A semelhança desta igreja, assim, somos nós. E é consenso, meus irmãos, tomar Atos capítulo 1, verso 8, que foi o texto que eu mencionei, como a comissão dada por Cristo à sua igreja. Igreja essa que estava reunida no cenáculo, no Monte Sião, no dia do Pentecostes. Ele afirma: recebereis poder para serem minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até Jaboticabal.
e até os confins da terra. Sabe, meus irmãos, a palavra testemunha vem do grego, significa marturia, ou martiria, que tem como raiz radical a palavra martur, que é traduzida por Marte. Ou seja, o desafio é ser testemunha fiel de Cristo na dependência dele, dos seus feitos, dos seus ensinos, e ser de tal forma identificado com Cristo que possamos ser reconhecidos como crentes, como cristãos, até pelo nosso modo de falar e principalmente pelo nosso modo de agir. A nossa vida, meus irmãos, fala mais alto do que as nossas palavras. Ser identificado como cristão é ser identificado, ou como crente, é ser identificado pela ética, pela integridade, de tal forma, dimensão e força que as pessoas percebam Cristo em nós, em nossas vidas. Este livro, o livro de Atos, foi um livro escrito por volta da metade do ano 60 depois de Cristo. E o que nós temos por fundamento no livro de Atos dos Apóstolos, nos seus 28 capítulos, é a apresentação bíblica de um Deus soberano. Ou podemos até falar de um governo teocrático, ainda que Roma reinasse. O que temos no livro de Atos, meus irmãos, é um Deus soberano que controla a história. É um livro descritivo que nos oferece orientações para a nossa caminhada e é atual para os nossos dias. Lucas escreve este livro, mesmo que escreveu o Evangelho. E queridos, em nossa caminhada de dependência como igreja do Senhor, algumas observações se fazem necessárias e algumas verdades modelam a caminhada do povo de Deus na missão. E é pensando nisso, na nossa caminhada como povo de Deus, na missão, que eu quero destacar algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, andar na dependência da vontade de Deus não isenta a igreja de sofrimento. Andar na dependência da vontade de Deus não isenta a igreja de sofrimentos. Numa era triunfalista, parece que essa mensagem não combina muito, porque sempre se prega, venha para a igreja e os seus problemas acabarão. Ou então, se você estiver passando algum sofrimento, você está em pecado. Só que note, meu irmão, dos versos 1 até o verso 3, que neste capítulo nós vemos que a igreja que amava a Jesus, a igreja que se ajuntava em Jerusalém, passou por uma das mais fortes provações. No primeiro verso deste capítulo 8, nós já temos a informação, Lucas nos diz que a igreja era perseguida. Eu quero tomar liberdade no dia 23, na terça-feira, compartilhei com a igreja que era o aniversário desta igreja e o diácono Fernando pôs um versículo lá no grupo. Você lembra qual era o versículo, Fernando? Fala que não, hein? Por favor. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas essa igreja estava sendo perseguida. Meus irmãos, a palavra que aparece aqui como perseguido, diógonos, ela tem um vocábulo grego que significa um forte e visível ataque. Indicava que o sofrimento da igreja nessa época, na época de dispersão, era perceptível de todos, homens, mulheres. E não era meramente uma perseguição moral, não era uma perseguição meramente no campo das ideias. Homens, mulheres, crianças estavam sendo mortos, encerrados em prisões, famílias partidas ao meio. E aqueles que conseguiam fugir, deixavam para trás as suas vidas e as suas histórias. Essa perseguição era, portanto, meus irmãos, um terrível sofrimento, físico, visível e violento.
Quando você olha para o segundo verso deste capítulo 8, Lucas nos diz que a igreja não era uma igreja que estava tranquila, reunida no domingo à noite. Era uma igreja que chorava, era uma igreja que pranteava. O versículo 2 diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Eles estavam chorando por causa de Estevão, um homem cheio do Espírito, um dos diáconos da igreja, um homem que foi apedrejado, um homem que foi recebido nos céus, mas na terra a igreja estava chorando, sofrendo. Meus irmãos, o autor Lucas utiliza a palavra aqui, pranto, e esta palavra, meus irmãos, significa dor na alma, significa bater no peito e expressar este pranto. Você quer uma comparação moderna? Os países do Oriente Médio, em alguns lugares como a Síria e outros lugares onde há guerras e famílias têm sido dizimadas, nós encontramos mulheres e homens que batem no peito, quase que rasgando as vestes, chorando, pranteando, desesperado. E é este sentimento, meus irmãos, eles estavam chorando. Não havia apenas a dor no corpo, havia dor na alma. A igreja chorava de uma forma que era visível de todos. Chorava por causa da morte de Estevão e tantos outros que estavam sofrendo, tanto física quanto emocionalmente. E aí nós vamos para o verso 3, e no versículo 3, meus irmãos, nós somos levados a ler que Saulo, o que posteriormente foi um dos apóstolos, tendo seu nome mudado para Paulo, Saulo assolava o povo de Deus. A expressão assolava aqui no texto original, ela tem a mesma raiz da palavra usada em João 10:10, quando afirma que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, ela está ligada à destruição da fé, das convicções, quando se refere que ele veio roubar, matar e destruir. Trata-se de um sofrimento espiritual, onde a fé é assolada. O que o texto aqui nos mostra, meus irmãos, então, é que esta igreja estava sofrendo em 3 níveis: físico, emocional e espiritual. A igreja estava sendo perseguida. Andar na dependência de Deus, ou viver na dependência de Deus, da vontade de Deus, não isenta a igreja de sofrimento. E pelo contrário, a palavra já nos orienta a isso. O próprio Senhor Jesus orienta os seus discípulos dizendo que no mundo eles teriam aflições. Em João capítulo 13 em diante, o Senhor consola os seus filhos, ou os seus discípulos, e Ele traz ao coração deles ânimo, porque eles iriam enfrentar lutas. No capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, o Senhor ora clamando pela igreja. Fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus, não isenta você de enfrentar problemas, enfrentar sofrimento. Sabe, meus irmãos, todos aqueles, diz lá em Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente, diz o apóstolo Paulo, padecerão perseguições. Mas o que é maravilhoso saber, meus irmãos, é que, apesar do sofrimento que a igreja enfrenta, ela pode seguir a Cristo e ter a convicção de que Cristo está com a igreja. A igreja que é perseguida pode clamar por encorajamento. E coragem não é algo natural da vida dos crentes, porque o contrário disso é mero triunfalismo. Mas todos os dias na nossa caminhada da história nós devemos orar dizendo: Senhor, dá-me forças. No mesmo livro de Atos, no capítulo 20, o Senhor se coloca ao lado de Paulo, que estava preso, e fala para Paulo: Paulo, coragem! Então, queridos,
Seguir a Cristo, e mesmo fazê-lo com devoção, com fidelidade, não isenta o crente do sofrimento, mas em meio a esse sofrimento, nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos, pois aquele que é Senhor da igreja, aquele que é maior, é vencedor, ele está com a igreja. E essa é a afirmação que temos, mesmo em meio do ide, cumprindo a vontade do Senhor, eu estou convosco todos os dias. Sabe, meus irmãos, o sofrimento é uma oportunidade de alicerçar a fé. O sofrimento é uma oportunidade de enfrentar com coragem, sabendo que no final esta igreja não é uma igreja derrotada, é uma igreja vencedora. Que garantias que você tem nesse mundo? Que garantias que nós temos? Nós estamos vendo uma briga no Congresso entre os nossos políticos sobre reforma da Previdência, e as pessoas estão desesperadas dizendo: que garantia que eu tenho? Mas não só isso, nós vemos a violência ao redor. Mas é certo, meus irmãos, que a igreja pode dizer que há algo concreto. Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor é o Senhor da igreja e Ele está conosco. A segunda verdade, meus irmãos, que eu destaco, além de declarar isso, que andar na dependência da vontade de Deus não isenta a igreja de sofrimento, a segunda verdade é que andar na dependência da vontade de Deus, quando a igreja anda na dependência da vontade de Deus, ela encontra a sua natureza, a sua missão. Sabe, meus irmãos, na caminhada da igreja nós percebemos que é no sofrimento que a igreja vê o seu significado. Não estou dizendo e nem pregando a teologia do sofrimento. Ou como a Lucimara gosta quando fala, a teologia da miséria, né? O oposto da teologia da prosperidade. Não, meus irmãos, mas a igreja precisa entender que no meio do sofrimento, ela não é uma igreja perdida, é uma igreja que vê o seu significado. Agora entenda, no dia bom parece que a igreja se encanta com a igreja. Quando tudo está na normalidade, quando nós podemos nos reunir aqui, quando tudo está caminhando mil maravilhas, a igreja se encanta com a igreja. Mas no dia mau, no sofrimento, a igreja se encanta com Deus, com o Senhor da igreja. Olha o versículo 4 e 5. E perceba no verso 4 que diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando. A dispersão aqui, meus irmãos, a perseguição dispersou os crentes que saíram pregando a palavra. Acontece um movimento muito diferente do que nós enxergamos, porque a perseguição nos faz se esconder. A perseguição tem a tendência de nos fazer recuar. Mas a igreja não recua, a igreja avança. A igreja encontra o seu significado, e aqui, meus irmãos, precisamos ver isso. Se não houvesse a perseguição dentro dos planos de Deus, eu não sairia de Jerusalém. Assim como o sofrimento da nossa vida hoje nos tira da nossa zona de conforto, porque é muito fácil sentar todos os dias, dormir, trabalhar, fazer várias e várias ações sem problema nenhum, mas no meio do sofrimento o Senhor nos tira da nossa zona de conforto e nos mostra o propósito dele, o propósito para a igreja. A ordem do Senhor em Atos capítulo 1, verso 8 é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, saiam de Jerusalém. E eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição. A perseguição faz com que a igreja, assim como o vento sopra na semente e espalha e aumente a colheita, ele faz com que a igreja, no meio do sofrimento, também saia da sua zona de conforto. Sabe, meus irmãos, a evangelização não é um programa, mas é um estilo de vida. O projeto de Deus é o evangelho para todos, por toda a igreja, por todo mundo, a cada criatura, a cada geração.
E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma igreja não acovardada. É notório, meus irmãos, que eles estavam chorando por causa de um diácono chamado Estevão, homem cheio do Espírito. Mas olha o versículo 5. Diz assim: Filipe, descendo a cidade, e olha o detalhe, a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. Eles podem matar o obreiro, mas não podem matar a obra. Eles podem aprisionar os servos, mas não podem aprisionar o Senhor da igreja, que é vencedor. O mesmo Saulo que assolava a igreja foi o Saulo que teve um encontro particular com Jesus. Ou melhor, foi o Saulo que foi confrontado com Jesus a caminho de Damasco. E nas palavras do Senhor Jesus é: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? E o Senhor transforma a vida de Saulo. Sabe, meus irmãos, o que eu percebo nesse texto aqui é que o Evangelho, em meio ao sofrimento, a pregação aos ouvidos, aos olhos, ela não só dá credibilidade, vem acompanhada com sinais, com prodígios, mas ela rompeu também a barreira do preconceito. E ela não alcança pessoas apenas do que eu quero, mas até as pessoas que são inimigos históricos, como os samaritanos, que ouviram falar de Cristo. Os samaritanos eram um povo mestiço, meio judeu, meio gentil, era produto de uma miscigenação entre povos pagãos. Começaram a falar a língua misturada, eles se opuseram à reconstrução do templo de Jerusalém, no ano 6º a.C. Havia uma cisma que se consolidou no seio da história do povo judeu. Mas Lucas faz questão de mencionar que Filipe vai aos samaritanos e prega o Evangelho. O sofrimento nos tira da nossa zona de conforto. E a igreja precisa entender isso, meus irmãos, que nós que andamos na vontade de Deus, ao sofrermos, ao passarmos por luta, nós encontramos a nossa natureza, o nosso significado, a nossa missão. Deus não nos chamou para sermos uma igreja dominical e para evangelizar apenas os próximos, mas irmos até onde o Senhor quiser. Mas eu termino, o último ponto desta mensagem, além de entender que andar na dependência da vontade de Deus não isenta a igreja de sofrimentos, além de entender que este sofrimento, mesmo fazendo a vontade de Deus, de fato nos faz entender qual é a missão da igreja, a sua natureza. A igreja estava pregando, a igreja não estava acovardada. E olha, antes de entrarmos no terceiro ponto, se você quer permanecer crente, firme, e deve permanecer, não pense que dias melhores virão pela frente, não, meus irmãos. E não pense você que nós não enfrentaremos uma próxima geração, se o Senhor não voltar, perseguições como essas. Mas não percamos o propósito da nossa existência. Mas por fim, queridos, andar na dependência da vontade de Deus é entender que Deus tem sempre a última palavra. É entender que Deus tem sempre a última palavra. E antes de voltarmos para o texto, minha irmã, meu irmão, você que está enfrentando lutas, você que tem passado por sofrimentos, quem dá a última palavra é Deus, não é você. Quem é Senhor da sua vida não é você, é Deus. Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso e achamos que é o fim, quando na verdade Deus está trabalhando. E veja, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus podem dizer e desfrutar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
interessante, meus irmãos, essa terceira verdade se encontra em meio a uma comparação entre o verso 1 e o verso 3 e o verso 4 ao verso 8. Porque a pregação foi endereçada aos ouvidos, aos olhos, e nós vemos que a igreja não foi freada. Eu me recordo quando adolescente, ainda bem que ninguém estralou os dedos, mas algum tempo atrás, eu me recordo de uma reunião na minha antiga igreja, a minha igreja de origem, na cidade de Arujá, uma congregação pequena, modesta. Houve uma reunião com toda a igreja dizendo: nós vamos ter que encerrar o trabalho. Não conseguimos mais permanecer com as portas abertas. E aquilo marcou a minha vida. Eu louvo a Deus porque, ao invés da igreja sucumbir à palavra, a igreja dobrou o joelho e pediu: Senhor, misericórdia, sustenta esta igreja, nos ajude. E a igreja está de pé até hoje e não fechou suas portas. Sabe, meus irmãos, é Deus que tem a última palavra. A igreja estava sendo perseguida, havia choro, a igreja estava sendo assolada, eles estavam com medo de serem presos. Muitos morreram, filhos ficaram órfãos, maridos viúvos, esposas viúvas, pais choravam por causa da morte de filhos. Pessoas talvez estavam morando nas ruas porque tiveram que deixar suas casas. Mas ao invés da igreja olhar para este decorrer da história e dizer: o Senhor não me ama, a igreja caminhava. Era uma igreja que operava sinais e maravilhas, testificando que era a igreja de Deus. E o verso 8 nos diz: e houve grande alegria naquela cidade. A palavra grega aqui, meus irmãos, traduzida com grande, ocorre 8 vezes, do verso 1 ao verso 13. E há um contraste aqui. Houve grande perseguição de fato, mas houve grande alegria. Sabe, meus irmãos, o grande pranto da igreja, o grande poder de Satanás, como aparece no verso 10, os grandes milagres de Deus, a grande alegria que a igreja desfrutava, ela só podia passar por essa dinâmica, porque o Senhor da igreja é o Senhor da história, é Ele que tem a última palavra. Eu termino, meus irmãos. Aonde chegaremos como igreja presbiteriana de Jaboticabal? Não fica bravo comigo não, que eu vou dizer, mas se completarmos mais 94 anos, é possível que você não esteja aqui. Você ficou bravo comigo? Eu não, estou muito feliz por isso. Feliz se estiver com Cristo. É possível que, se esta igreja completar mais 94 anos, ela talvez vai ser moldada de pessoas totalmente diferentes. Talvez até apareça sua foto aqui. Ou não sei como vai ser daqui a 94 anos, daqui a 100 anos. Mas uma coisa é certa: o Senhor continuará dando a última palavra sobre esta igreja. Não é o conselho, não são os diáconos, não é o pastor, o presbítero, membro do conselho, não são os irmãos, não é a minha família ou a sua família. É o Senhor que tem a última palavra sobre a igreja. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas o que eu faço com isso amanhã, segunda-feira, passou aniversário, já estou pensando na quarta-feira, feriadão. O que eu faço com isso, pastor? Eu que estou desempregado. O que eu faço com isso, pastor? Eu que estou enfermo. O que eu faço com isso, pastor? Eu que estou enfrentando luta dentro de casa. O que eu faço com isso, pastor? Eu que no dia a dia, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. O que você faz?
Você deve se lembrar que você não está sozinho em meio ao sofrimento. Você deve se lembrar que você tem uma missão como embaixador de Cristo nessa terra. E você deve se lembrar que na história da sua vida, como na história da igreja, porque você é membro desta igreja, quem dá a última palavra é o Senhor. Descansa o teu coração, meu irmão. Descansa o teu coração, meu irmão. Quando nós temos isso em mente, nós nem perdemos a noite de sono. Quantas noites até hoje você está acordado pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Lembre-se que Ele é Senhor. E como Davi, um servo há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás, disse, deito-me e pego no sono. E na manhã seguinte, acordo. Porque eu tenho um trabalho bom, 2 empregos, salário isso, aquilo. Não. Porque é o Senhor que me sustenta. É Ele que rege a igreja. É Ele que rege a história. Deus é o Senhor da história. Fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, não nos isenta de sofrimento. O sofrimento nos leva a reconhecer a nossa missão, mas também entender que quem dá a última palavra é o Senhor da igreja. Meus irmãos, enquanto refletimos